Boa noite, gente. Continuando aqui no podcast da gente, como explicado, já que se vocês entraram agora novamente, ou se tem pessoas novas, explicando novamente, a gente começou agora a temporada de 2024 do De Papo com a Brasil. Então a gente esse ano decidiu também fazer live no Instagram, para vocês poderem ver aí a gente se comunicando, ver as pessoas que a gente convida. Então hoje a gente trouxe Mardônio Filho. Ele não me mandou o dress code, então eu vim desarmado e ele veio assim elegante. Ele é diretor da Domaná Ultracongelados. Ele é formado em administração pela Federal e está fazendo, ou finalizou a gestão na PUC São Paulo, chique, elegante. Então, gente, é o seguinte, a Domaná é parceira da Brasel, acho que vai fazer um ano já. A Domaná trabalha com ultracongelados, então assim, a gente já conversou antes em outro podcast. Se vocês quiserem acessar lá o Spotify da gente, tem um podcast da Domaná lá, a gente falou já sobre a facilidade de ter esse produto dentro do seu restaurante. Então a gente veio conversar um pouquinho também sobre várias facetas aí da gestão. Vamos lá, Mardônio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Raíssa. Boa noite a toda a equipe que está aqui acompanhando a gente mais uma noite. E obrigado mais uma vez pelo convite. Ótimo. Vamos lá, a gente pode começar falando do tema, né? O tema que a gente escolheu de hoje foi aumentar resultados sem muitos investimentos, que é o que todo mundo quer, né, gente? Então, assim, lembrando que esse podcast é direcionado para o segmento de bar e restaurante, né? Se tiver pessoas aí, consumidores finais, não entender diferente, a gente direciona sempre esse produto para o empresário do segmento de alimentação. Então, a gente falar um pouquinho para conseguir resultados melhores. Qual o básico assim, que o restaurante ele precisa pensar em fazer? Para começar a desenhar, na verdade, né? Boa. Então, Raíssa, quando eu pensei nesse tema, eu pensei em uma coisa que abrangesse mais a gestão, porque 2024 vai ser um ano bem desafiador para o varejo, para o pessoal que trabalha com restaurante, com público, e também tem muita oportunidade no meio disso. A gente viu aí que em 2023 vocês aumentaram 60% o número de associados, então significa que o setor está tomando corpo, está se reestruturando, entrando numa nova fase, né? Então a gente está trabalhando junto com vários estabelecimentos, entre eles bares, restaurantes, cafeterias também, e a gente tem aprendido muito. Eu já trabalho há 14 anos nesse segmento de food service e tem uma troca muito bacana com os nossos clientes, que são de cafeterias, bares, restaurantes, e tem algumas lições que eu aprendo também junto de gestão, que muitas vezes, do mesmo jeito que eu vendo um produto, eu também vendo experiência, eles sentem um pouco de necessidade de orientações, seja de gestão, seja de controle, muito além do produto que a gente entrega. Assim também é para eles, né? Que são os hospedeiros, né? Os anfitriões de clientes, que a maior missão é fazer o cliente voltar. Então, para isso é muito importante. Eu dividi assim em 3 etapas. A primeira, eu acredito que a gente tem que falar um pouco de cultura, entender um pouco o negócio em si, voltar para a essência, fazer o básico bem feito, entender quem eu atendo, quem é meu perfil de público, conversar com essas pessoas, do dono ir para o salão, conversar, entender, saber se gostou, se precisa melhorar algo. Além disso, saber qual é o seu diferencial diante dos outros restaurantes. Então é muito importante você saber se posicionar. É importante isso do público, porque a gente sempre fala sobre isso, inclusive Bia estava aqui mais cedo, e a gente falou disso de novo, porque Bia ela era da Arruda, né, que é de distribuição de vinho. Então, a importância de saber se o seu cliente vai comprar aquele produto, se o seu cliente está direcionado para aquilo ali. Então, é o básico mesmo, que você tem que saber o mínimo. Então, assim, o mínimo que você tem que saber é qual é o seu público, o que é que você quer apresentar, né? Porque, às vezes, o que você quer apresentar não é exatamente as pessoas que estão indo lá, as mudanças que você quer fazer, não é exatamente o que seu público cativo quer. Então, assim, não é o que você quer, é o que seu público quer. Então, isso foi muito citado e é muito importante, de verdade, porque a gente, às vezes, tem uma visão, assim, frontal do negócio. Diz, eu agora vou mudar, vou fazer isso aqui, uma pequena mudança. Às vezes fazem um bem danado ou então um mal, né?
Não, perfeito. Muitas vezes a percepção de uma pessoa é muito enviesada, é um ponto de vista. E quando você monta um negócio, você começa a captar um certo tipo de cliente. Se é um boteco que toca um cavaquinho aos sábados, e aí muda o gosto musical do dono, e ele começa a mudar um pouco isso, ele não entende muito bem quem é que frequenta lá. E é muito mais fácil você vender para quem você já vende do que você captar novos clientes, estourar bolhas. Então, é voltar para a essência, você entender qual é o meu diferencial, o que é que eu faço melhor, porque meu cliente fiel vem aqui para que ele indique mais gente, porque o melhor marketing sempre vai ser o mais barato, a gente está falando isso, né? Sem investimento, é boca a boca. Então, a gente tem uma cultura que você transmita essa essência para os seus colaboradores, para quem atende. Então, assim, se o cara gosta de rock e atende num boteco que toca samba a noite inteira, será que vai fazer sentido? Então tem que ter um certo fit cultural, né? Entre os colaboradores, entender o que é que a gente trabalha, o que é que a gente faz de melhor e o negócio. Então, assim, isso é muito importante na hora da contratação. Falando mais um pouquinho de cultura, a gente percebe essa necessidade, né, das pessoas conhecerem seus clientes, se estruturar, fazer o colaborador entender também qual é a missão, a visão, os valores do proprietário, para poder todo mundo estar seguindo o mesmo papel ali, né? A gente vê recentemente a quantidade de pessoas que agora estão frequentando depois da pandemia, né? A gente vê, assim, logicamente que eu não vou dizer a você que o setor está nos melhores dias, né? Porque a gente está aí com o débito ainda da pandemia, então a gente está se virando para sobreviver, muita gente se virando para sobreviver, a gente sabe disso. Só que as pessoas voltaram a sair, voltaram a comer fora, voltaram a ter essa opção, né, de estar sempre na rua e tal. Então, assim, os clientes, eles são variáveis. Então, logicamente que uma casa, ela tem seu lugar, ela tem o cliente principal, ela tem aquele cliente que está lá e ele volta, que é o melhor, que é o da casa, né? E tem os clientes novos. Então, a preocupação sempre como é que você vai chegar em clientes novos, como é que você vai deixar fidelizar, enfim, estruturar dessa forma. Então, a gente entende que tem milhões de formas tecnológicas de fazer isso sem custo. Não, isso é muito bacana. Inclusive, pegando o gancho do que você falou aí, uma das coisas que a gente estava falando aqui é para o empreendedor não se perder um pouco da sua essência, tentando seguir as tendências, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar parte das tendências. Ele tem que estar atualizado, sabendo que hoje precisa. Hoje, um negócio que não está no delivery, ele perde uma fatia do faturamento. Um negócio que não tem um cardápio digital, ele perde uma fatia. Um negócio que não tem opção para criança, opção para restrição alimentar, seja vegano, sem glúten. Então, começa a surgirem novas demandas. Isso. Que é importante você estar dentro do jogo. Porque imagina só, estamos aqui, a gente vai sair agora. Terminou aqui o podcast, a gente vai lá, vamos jantar. Eu sou vegano, nós estamos em 4 aqui. Vamos supor que eu sou vegano, estou reduzindo carne hoje. E aí, vamos em qual lugar? Em tal lugar não tem opção vegana, tal lugar não tem. Então, por causa de não atender ele deixa de atender 4. Além disso, quem mais consome esse produto, mais de 54%, são os flexitarianos, são os curiosos. Então, você é vegana? Mas já provou algum prato vegano? Já. Então, tem mais gente, tem mais raíças por aí do que veganos raiz mesmo que frequenta. Porque essa pegada saudável, né, que o veganismo traz tá bem alta. Sim. Então a gente vê aí a maioria dos bares, bares e restaurantes que investem, eles sempre tem um tipo de opção, só que é a mesma opção sempre. Por exemplo, a batata frita e não pode nem dizer que é o queijo, né? Porque o queijo não é vegano. Mas é sempre poucas opções. Eu tenho uma amiga vegana que sai com ela, e ela mora em Belo Horizonte, que tem uma quantidade de opções de bares, uma rede muito grande, né? Por ser um estado maior. Obviamente, não é melhor que Pernambuco, mas maior, tá? Só para lembrar, obviamente. Mas assim, lá a gente não consegue encontrar, então assim, imagina a dificuldade, né? Porque, e se encontrar é sempre a mesma coisa. Aqui, eu me lembro que ela ficou muito feliz porque tinha macaxeira frita. Então, tipo assim, porque aqui macaxeira é daqui.
Mas tipo, só tem isso no teu bar, só isso. Então se tu não tem, tu não explora outras opções, até porque, como você disse, não é só o público vegano que come. Aquele bolinho de grão de bico, tá conquistando porque é saudável e a galera tá gostando disso. Isso, e uma das inovações que a Domaná traz é justamente você poder ter essas opções sem necessariamente contratar um chefe, ter que ter aquele insumo na casa, ter perdas, por um produto que muitas vezes não gira, mas está lá no seu cardápio. Então a gente trabalha com produtos ultracongelados que passam 6 meses lá, então assim, vai girar, entende? Você vai ter no seu cardápio e também não vai precisar de um esforço muito grande para se enquadrar nessa tendência. Vou dar meu testemunho sobre a Domaná. Aqui na Brasel a gente sempre compra, né? Porque a gente é fã de sopinhas. Então lá sempre tem opções pra gente almoçar e tal. A gente deixou, acho que foi 6 meses, não foi lá? O caldinho, 6 meses lá no congelador. 6 meses de boíssima. Ficou fazendo teste de 6 meses, por isso que eu tô dando meu depoimento, né? 6 meses lá dentro, porque a gente passou uma temporada viajando, né? A gente teve um projeto chamado A Brasel na Estrada. Aí a gente ficou viajando, você sabe, o projeto. Enfim, quando a gente chegou aqui, quando a gente abriu o congelador, tava assim, coberto assim, de gelo, pra gente tirar, a gente teve, meu Deus, tem que jogar água quente, porque não tinha como tirar de tanto tempo que ele tava no congelador. E, gente, quando a gente escritou, sensacional, eu sou fã, e pra mim, assim, se eu tivesse um restaurante, obviamente, é a otimização que existe. E você ter um produto gostoso, que é importante dizer isso, porque a maioria, e que você pode finalizar de outras formas. Por exemplo, caldinho, que você despelha aí, você coloca no cozinha para fazer um caldinho, aí demora não sei quanto tempo o feijão na panela de pressão, não sei quanto tempo para você fazer o isoplace, para ocupar, para fazer, e o caldinho tá lá, pronto, só é você esquentar. Fora o desperdício, né, que fica na garrafa. Isso, fica o desperdício, enfim. Toda estrutura, um espaço, estrutura, uma pessoa, tempo, que hoje o tempo é dinheiro, então assim, a gente percebe a facilidade. Eu falo do caldinho porque aqui em Pernambuco o caldinho tem todos os restaurantes de bares em todo canto. Então eu estou falando caldinho e tem outros milhões de produtos no cardápio. Então assim, eu só exemplifico com caldinho porque eu estou dando meu testemunho real. Porque quando eu vou para um restaurante, a primeira coisa que eu peço, e eu sempre penso na Domaná, quando eu peço um caldinho, eu fico, será que é o caldinho da Domaná? Eu fico olhando, será que é? Eu fico pensando, porque o caldinho ele pode ser finalizado de diversas formas diferentes. E o melhor de tudo é você ouvir do cliente que parece que foi feito na hora. Então gera mais ainda essa sua dúvida. Mas é isso, porque você pega, como ele pode finalizar, ele pode botar charque, ele pode botar ovo, ele pode botar milho, lá, ele pode fazer de diversas formas e de repente ter sua característica, se é isso que você tem medo, entendeu? De perder sua assinatura e tal. Só que otimiza, gente. Você otimiza tempo, você pode de repente colocar uma outra opção no seu cardápio se você otimizar com o produto. Então assim, eu estou dando meu testemunho puxando sardinha mesmo, porque eu provei, é bom. Na primeira vez que ele veio, a gente não tinha provado ainda. Aí por isso que agora eu dou meu testemunho real que é muito eficiente. Toda vez que eu vou comprar, que eu sei que tem um produto da Domaná, eu fico olhando assim, será que é? Eu fico tentando adivinhar se estava congelado, se não estava, estava. Eu brinco dizendo que não é feitiçaria, é tecnologia. E aí é outro ponto que você estava falando, o segundo ponto do nosso papo aqui, a tecnologia ela fez mexer com a cabeça da gente, né? Sempre que tem alguma escassez de recurso, o que salva é a tecnologia. E para esse momento de 2024, para os restaurantes também, que a gente tem uma boa parcela aí, a própria matéria da Brasel, uma pequena parcela, vamos dizer assim, por volta de 1/3 dos restaurantes e bares estão dando resultado positivo. A proposta da gente é aumentar isso. Nas pesquisas mesmo. É aumentar, pois é. Não, quem é mantenedor da Brasel, quem é associado, acompanhe. Então, assim, a gente não Gente, só falando sobre isso, vou puxar a sardinha para a Brasel agora. Todos os meses a gente faz uma pesquisa acompanhando o mercado. Então, a gente encaminha para os nossos mantenedores, para os nossos parceiros oficiais, para eles saberem também, né, o que está acontecendo. Então, a gente entrevista não, né? A gente manda umas pesquisas para todos os associados, estimula as respostas. Graças a Deus, eles são muito parceiros e respondem sempre. Para a gente poder entender o mercado, que também é importante para ele, né? Ele também precisa entender, porque você está lá no seu restaurante, isso só acontece comigo. Não, gente, está acontecendo com todo mundo, é bom você saber que está acontecendo com todo mundo para você não se sentir deprimido, né? Todo mundo está lascado igual. Exatamente.
E são para essas pessoas a gente fala, né, que a gente quer que essa fatia de pessoas com resultado positivo aumente. Porque assim, Pernambuco prospera, o Brasil prospera, e a gente gera mais emprego, gera experiências melhores também. E é isso que a gente quer, né? No final a gente está aqui para desenvolver o setor, seja o próprio parceiro, seja a própria Brasel, a gente se junta para isso mesmo. Então a gente tem essas ações de fazer esses podcasts, de fazer capacitações, de integrar o fornecedor junto com o cliente final, justamente para a gente ter essa possibilidade de desenvolver e facilitar. Então a Domaná hoje é uma grande facilitadora no mercado para o restaurante evoluir. E já que a gente está falando sem investimentos muito bruscos, a gente vê aí possibilidades. Para você ter o produto da Domaná, basta entrar em contato e você precisa ter o quê? Um freezer. Precisa ser um freezer mega potente? Não. Nossos produtos são mantidos a menos 12 ou mais frio. O freezer de casa consegue atingir isso, a maioria dos freezers comerciais conseguem atingir essa temperatura tranquilamente e a gente garante uma validade de até 6 meses. E é verdade, gente, a geladeira daqui é bem simples. E não é nem esse freezer todo, aquela geladeira simples, é verdade, 6 meses. 6 meses ficou lá. E assim, a gente tem algumas operações, por exemplo, para dar ideia para o pessoal que está ouvindo, a gente tem algumas operações tipo cafeterias, que eles ficam só no café, os açaís que ficam só no café. De repente, eles podem explorar o cardápio da Domaná e ter um custo baixo para poder revender esse produto. Não, é claro. Um dos maiores assim, cases da gente está no centro do Recife. É uma cafeteria pequena de espaço físico, mas tem cerca de 12 mesas. E ela começou como cafeteria, mas surgiu uma demanda muito grande em café. Ai, que massa. Inclusive, acho que nosso cliente deve estar assistindo. Um abraço para ele. E aí, o que acontece com essa cafeteria? A gente visitou, tinha esse impacto inicial de como assim, congelado, almoço, eu não posso colocar congelado, aquele preconceito congelado. Vocês têm que ver, gente, vocês têm que testar, eu também me surpreendi, eu vou até defender na parte da surpresa. Quando o Mardoni chegou aqui, ele trouxe uma muqueca. Foi uma muqueca. Aí veio o arroz, a muquequinha, aí veio lá bem congeladinho, chega, tava o branquinho do gelo ainda aparecendo, né? A gente colocou no micro-ondas e simplesmente era a mesma coisa. O arroz tinha a mesma... Isso se deve ao ultracongelamento, obviamente, que ele tem essa percepção aí de Perfeito. A gente até pode congelar explicar no nível, né? Por favor. Um pouco tecnicamente aqui, em 30 segundos, da diferença, né? Porque a história do congelamento é que a gente tem... Toda a tecnologia ela é superestimada no curto prazo, mas subestimada no longo prazo. Você vê que a R-Code foi inventada em 94, fazem 30 anos esse ano, então nem existia smartphone. Com o ultracongelador, os túneis de congelamento, foi parecido. Então até ali, anos 2000 começou a surgir essa tecnologia, até ali toda experiência de congelado era prejudicada pelo congelamento lento, que é o de casa, de 24 horas. O que é que acontece? Todo alimento é feito de água. Então, assim, as moléculas de água vão se movendo e rasgando as fibras do alimento, lentamente congelando. Isso quebra todas as moléculas do alimento, ele perde cor, sabor, textura, odor, nutrientes, vitaminas, tudo que você pensar. Então fica aquela comida com gosto congelado do passado. Só que o congelado moderno é isso que você vê. Quando feito respeitando toda a cadeia fria, de transporte, de pré-preparo, lembrando que você consegue alcançar esse feito, né, da comida sair tão perfeitamente depois, é com ultracongelador, que aí é um outro tipo de ferramenta. E aí é onde a gente fala que a tecnologia ajuda o empresário, o associado da Brasel, de que forma? Sem você ter que investir tanto. É uma tecnologia que não é barata, porém, a gente tem essa solução acessível de acordo com a sua demanda. E lembrando que a partir do momento que você ultracongela, ele permanece ultracongelado se você mantém uma determinada temperatura. Só que o pessoal não achar que ultracongelou, mas passou para minha geladeira ou para meu freezer normal, ele vai ficar ali. Não, a temperatura muda obviamente, mas o ultracongelado está com as propriedades ali ainda. Não, enquanto ele estiver congelado, estão garantidas as propriedades, vai dar aquele efeito gostoso e parece que foi feito na hora, ninguém vai reparar. Se quiser cantar a esposa em casa, dizer que foi você que cozinhou, ela não vai nem reparar. É verdade.
Mas uma vez descongelado, a gente não pode recongelar. A gente pode manter ali por 3 dias na geladeira com segurança tranquilamente, mas se você voltar a congelar no congelador tradicional de casa, você vai perder todo esse trabalho que a gente fez lá na nossa cozinha. Lembrando que quem quiser experimentar, a gente sempre tem um Técnicas e Tendências, acontece uma vez por mês. Esse mês, não porque vai ser hamburguerias, mas no próximo mês provavelmente vocês vão estar junto. A Dona Ná sempre está lá com degustações. E os associados, eles podem acessar o Técnicas e Tendências direto da central de associados para se inscrever. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho da última etapa, né? A gente tem os processos, os treinamentos, né? Assim, a gente está falando sobre sem gastos, né? Resultados sem custos adicionais, vamos dizer assim. Então, os processos, muitas vezes, sem você ter que comprar na novo, sem você ter que estruturar na novo, os processos realmente ajudam muito. E a gente vê isso em qualquer capacitação de gestão que a gente possa ver. Sempre tem algo que você consiga organizar melhor. Então, a gente entende isso. Inclusive, eu acho que dos podcasts da gente do ano passado, 90% falava sobre processos de diversas áreas diferentes. O quão importante é você ter isso sistematizado para você conseguir aí ter uma certa organização, para você poder se planejar e, obviamente, quando você se planeja, você economiza, não tem como, né? Mas vamos falar aí um pouquinho. Então, a gente falar de experiência, na verdade, né? Eu vejo que processos vêm para melhorar a experiência, para garantir que toda experiência seja padronizada. Do mesmo jeito que a gente vai num restaurante, espera aquele nível de atendimento, quando a gente volta lá, a gente quer o mesmo nível de atendimento, quer a comida na mesma temperatura, nem mais fria, nem mais quente, mesmo gosto, nem mais salgado, nem mais doce. Mas é exatamente isso que a gente trabalha quando a gente tenta processualizar os nossos rituais, as nossas rotinas, para que o cozinheiro entrou de férias, a gente não sinta tanto esse impacto e a experiência assim, seja encantadora. Tem um livro muito bacana que eu sempre recomendo, Jeito de Gente Encantar. Então, assim, para quem trabalha com serviço, é muito, 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 muito essencial. Então, vejam esse livro, é uma recomendação assim, essencial para quem quer trabalhar com o público, entender que é um esforço que é contínuo, não é esforço pontual. Porque esforço pontual dá resultado pontual. Esforço contínuo vai fazer aquela reputação da marca. E isso faz a diferença, porque, voltando, é o boca a boca, maior propaganda, mais efetiva, porque quem indica é alguém de confiança. É maior do que uma propaganda, do que um tráfego pago. Então, as pessoas compram de quem é próprio, de quem indica, né? Então, eu acho que essa parte da experiência, misturando um pouco experiência, trazendo para a experiência boa, a gente tem que misturar um pouco o processo e o treinamento. A gente tem que pegar esse combo e fazer disso uma mistura que os restaurantes, de certa forma, vou inventar uma palavra nova aqui, processualize o encantamento. Então a gente tem que, poxa, tal garçom ele se destaca por dar um beijo na cabeça de alguém. Então esse garçom se destaca por, não, vamos tornar isso uma prática. Então todo mundo aqui, a partir de agora, vai ter que fazer isso como prática. Vai virar uma assinatura, todo mundo está gostando e tal. Então isso vai começar por exemplo, tem uma lanchonete famosa, biquinha e batata, lanchonete, cafeteria, para fora ela tinha um display, que ela dizia assim, aceita um cookie aí, e do lado de dentro ela tinha o script, entre aspas, para o colaborador oferecer o cookie. Então ela comunicava para o cliente sobre o cookie visualmente para gerar apetite e para o colaborador um lembrete de oferecer aquele produto para aumentar o ticket. Então assim, se você puder processualizar todo tipo de boa prática que você encontrar no seu negócio, você vai conseguir alcançar um padrão que as pessoas gostem, queiram voltar e realmente encantar os clientes. Massa. Gente, falar em processo sempre, ficha técnica atualizada, CMV, a estrutura em si, os seus POPs todos atualizados, isso aí é básico. Então assim, eu estou falando disso porque a gente faz capacitação todo mês. E todo mês a gente fala sobre isso, porque é super complicado, super entendo também.
porque os empresários hoje em dia, principalmente hoje o segmento ele é completamente composto de pequenos empresários. A gente tem que lembrar primeiro disso. Então a gente tem aí 80% do nosso segmento aqui em Pernambuco são pequenos empresários. Então a gente não está falando aí de uma empresa robusta que tem uma quantidade imensa de funcionários. Porém, os seus processos são essenciais para você lucrar, até lucrar, para você entender o seu lucro. Aí é super complicado quando chega alguém pra gente e fala assim, nossa, minha ficha técnica é de 2014. Então assim, é super complicado, gente, por favor, mantenham atualizados. Se precisar de ajuda, falem com a Brasel, todo mês tem capacitação, todos os meses tem capacitação na Brasel pra gente fazer isso, ajudar você a fazer isso. A gente tem consultores especializados nisso. Então não perca seu tempo, você entende seu lucro, você entende seu cliente, você entende o que precisa fazer de mudança, você entende seus colaboradores, ajuda muito esse ritual aí de processo. Falando em processo, a gente vai passar para treinamento. Treinamento, precisa de treinamento especial para fazer alguma coisa, o que é que tu acha, assim, do teu produto em si. Não precisa de treinamento, é só, vocês na verdade chegam lá para fazer tipo uma consultoria, né, para entender o que aquele estabelecimento precisa, para sugerir dos produtos que vocês têm, para mostrar o portfólio de vocês. E precisa de algum treinamento especial ou coisa específica que o resto não tem que ter para poder... Então, esse treinamento que eu enfatizei é muito para a parte do processo que você vai ter que pedir para o colaborador seguir, então você tem que catequizar para que ele siga esse processo. Você deu aí exemplos de processos básicos, essenciais, que muitas vezes no corre-corre, no dia a dia, o empreendedor deixa um pouco de lado, mas são essenciais para garantir a qualidade, o sabor e até ter noção do custo, ter noção do preço das coisas. Eu pergunto a alguns clientes qual que é o seu CMV nesse produto. Ele não sabe. Ele tem uma estrutura. Então, assim, isso é uma das vantagens de ter um produto como o da Domoná. Você tem um estoque auditável, sem perda, não tem resíduo orgânico, economiza 60% em gás, custo fixo, mão de obra. Né, sem e assim, fazer aquele cálculo manual. Exatamente. E energia, água. E aí você pode relocar essa equipe e esse esforço de treinamento para o salão. Porque o treinamento com o nosso produto é muito simples. O treinamento do nosso produto, o consultor vai lá, dá o treinamento, ele sai de lá depois de 2 horinhas, todo mundo já sabe fazer. Todo mundo já sabe fazer. Desde um garçom, auxiliar de cozinha, não precisa ser masterchef. Então o processo é simples, a gente tem aquecimento via banho-maria, micro-ondas ou forno combinado. Então todas essas opções. E aí vai o treinamento em quê? No encantamento, vai no treinamento no salão. Que você... mais para o contato com o cliente. Exatamente, o serviço e a experiência, porque novamente é isso que vai fazer com que a gente venda mais para quem... Assim, o produto é uma parte da experiência. Então, assim, o mesmo produto que eu posso vender para um lugar, ele vai ser totalmente uma leitura diferente em outro. Vai ser finalizado, vai ter um toque, uma decoração diferente. E o atendimento por si só, né? Então, o treinamento, ele vai ter mais... Você vai ter mais energia para treinar seu funcionário do salão, porque você não vai estar batendo cabeça, poxa, o padrão, o ponto dessa carne, esse molho aqui está muito padronizado, entendeu? Então, assim, é mais um ganho que o produto congelado, a ultracongelamento, com essa produção antecipada, entrega para todo... Tu falou agora uma coisa interessante, vou perguntar, não estava no script. O ponto da carne, você vai fazer o descongelamento. Aí o ponto da carne ele sai no tempo que tem, porque tem para quem nunca viu, gente, o produto ele vem com uma instruçãozinha. Aí fala em cada forno, qual é o tempo, blá, blá, blá. Aquele tempo vai ser o ponto da carne que foi pré-preparado, então. Isso, a gente coloca o tempo padrão para preparações com molhos ao ponto, só que a gente está desenvolvendo uma fórmula aí para brincar um pouquinho com essa questão de ponto de carne, para dar essa liberdade para o estabelecimento oferecer que ponto você quer a carne. Legal. Então, assim, isso é um outro nível que a gente, nosso departamento de desenvolvimento... Lembrando que o produto, ele existe, mas você pode botar sua carinha, como eu já falei, finalizando de formas diferentes. Você pode colocar um molho ou alguma coisa diferenciada que você acha que combine ali
naquele produto, mas eu acho massa. Quando eu perguntei, eu fiquei imaginando, meu Deus, a carne lá, ela vai ficar como se ela estivesse daquele jeitinho quando ela sai, porque eu não vi de carne ainda, por isso que eu fiquei curiosa. Não, a gente tem filé, ao molho madeira, tem arroz piemontês, tem risoto, tem salmão, tem tilápia, a gente tem pratos veganos, exatamente 134 produtos hoje. E a gente não para de desenvolver, não para de melhorar. Lembrando que a variedade é tão grande e você ainda pode finalizar de forma diferente, então a variedade ainda pode ser muito maior. Exatamente. Pronto, vamos lá. Tem mais alguma coisa que tu queria falar? Mais alguma coisa importante? A gente já pode ir. Eu acho que mandar um recado para todo empresário que está começando esse ano com o pé direito. Crie metas, é muito importante vocês terem metas para o negócio. Façam um planejamento estratégico, está caindo no mundo, mas vocês têm que olhar para isso. O que é que vocês fazem de bom? O que é que vocês gostam de fazer? O que é que seu time entrega? Assim? O que é que o teu cliente fiel diz, poxa, isso aqui é incrível. Se abraça com isso, fica excelente nisso, melhora nos pontos que tem que melhorar, que isso vai sendo reconhecido. Do mesmo jeito que um cliente, para mim, fala assim, Mardônio, parece que foi feito na hora. Cara, tem um cliente que te elogia e esse é o combustível maior da gente, que é empresário. O dinheiro é um troféu, o dinheiro é para pagar a conta, é um troféu, mas assim, a gente realmente poder mudar a experiência de quem entra ali, o cara sai do teu restaurante satisfeito, feliz, curtir um bom momento, é o lazer de muitas vezes. A maioria da população sair para jantar, sair para almoçar, é um momento de descontração. Então, eu acho que a gente pode aumentar o número de... Recife foi eleito agora, né, o segundo maior polo, terceiro maior polo gastronômico do Brasil. Então, vamos alcançar o segundo, vamos evoluir, vamos crescer. Eu acho que o povo de Recife, de Pernambuco, que a gente volta o Pernambuco todo, né, tem toda a garra e tem tudo para isso. A culinária da gente é fantástica. É verdade. Como é que a gente faz para encontrar a Domaná? Domaná você encontra no domaná.com.br. A gente fica localizado, tem uma loja online para quem quiser receber, testar em casa. E também tem o arroba da gente no Instagram e todas as redes sociais. É Domaná Foods, comida em inglês no plural, né? Para a pronúncia ficar clara, Domaná Foods. Só seguir a gente lá, a gente sempre está colocando as novidades, também estamos no LinkedIn, atendendo especialmente o público B2B, né? O pessoal de negócio, de bares, de restaurantes. E é isso, eu acho que são esses meses. A gente fica aqui em Jabotão dos Guararapes. Quiser visitar a fábrica, só entrar em contato. A gente tem uma cozinha lá artesanal maravilhosa, um desafio muito grande realmente de escalar essa refeição artesanal, com gosto de caseiro, um sabor intenso e realmente parecer que foi feito na hora. Vamos lá, tem algumas perguntas ou alguns comentários aqui, eu vou citar rapidamente. Uma hamburgueria Burger Box Web fala sobre o público vegetariano, que são super curiosos, inclusive até que às vezes não são vegetarianos e comem, né? Legal saber disso. Tem falando sobre a experiência da pessoa que come carne e consome a comida vegana. Legal. Tem uma pergunta aqui também. Sim, sobre a hamburgueria Burger Box, você perguntou aqui. Esse mês, terça-feira, a gente vai, dia 23, às 15 horas, a gente tem o Técnicas e Tendências com Beethoven Picuí. Ele vai fazer duas preparações de hambúrguer, junto com parceria com a Free Carne e a Quanto Pão. E a gente vai esperar vocês lá. Se inscreve, Falar com a gente. tem que falar com a gente no Instagram, tá? Olha, esses eventos a gente já teve com a nossa equipe presente, um deles valem muito a pena. Novamente, assim, a Brasel é o lugar de você, empreendedor do ramo de bar e restaurante, se oxigenar. E lá você vê gente, conversa com o dono do estabelecimento, Pessoas tem que estão muita passando troca. Vale muito a pena. E outra dúvida aqui, uma dúvida de consumidor final. Como o estabelecimento mantém um padrão de qualidade sem se tornar refém do fornecedor? Levando em consideração manter os custos baixos. Bom, eu acho que, assim, refém é uma palavra muito onde tem uma vítima e um algoz. Eu acho que é muito importante você encontrar parceiros que você possa construir uma relação de confiança.
A gente vai Até porque o aumentando, parceiro construindo. muitas vezes salva a sua vida. Exato. Porque assim, principalmente em relação ao estoque. Porque se você for prejudicial, por exemplo, primeiro, vamos lá, eu vou até ajudar nessa resposta porque a gente conversa muito sobre isso com os associados. Primeiro, a relação de confiança é importante, ou seja, não escolha qualquer pessoa para ser seu parceiro. Importante vocês entenderem, por exemplo, as empresas que a Abrazel tem parceria são empresas que passam por diversos tipos de critérios, vamos dizer assim. A gente sempre conversa com os associados, com os conselheiros, com as pessoas próximas da entidade, com pessoas de confiança, para entender se aquela empresa já falhou com ele. A gente sempre pede lista de cliente, você está lembrado que você me passou, para a gente poder entender se aquela empresa realmente atende bem. A gente fala com os clientes, é tipo entrevista de emprego, né? A gente chama de capacidade técnica, né? Você tem que entender primeiro a idoneidade da empresa, visita, aperta a mão do sócio, procura no Google, entende se tem alguma reclamação assim, severa. Então vai lá conhecer, faz essa tarefa de casa e começa a construir essa relação de confiança. Porque se você não se associar a ninguém, se não encontrar parceiro, muitas vezes você sozinho não vai longe. Não tem como. Então assim, seu parceiro às vezes salva a sua vida, porque já diz o nome, né? Parceria. Quando falta alguma coisa ali no teu estoque, você não tem o que fazer, você vai ligar para quem? É aquela pessoa que vai te salvar. Então assim, você precisa ter esse grau de confiança, esse grau de relacionamento para poder desenvolver parcerias boas, importante. Vá atrás da empresa, busque saber direito o que ela precisa, para a gente poder... a gente da Abrazel também faz muito isso, gente. O tempo todo, a gente tem 600 associados hoje. Então, quando a gente, alguém vem falar para a gente, vocês conhecem tal empresa, jogam lá no grupo o nome da empresa, do fornecedor, e sempre tem muitos elogios, ou às vezes a pessoa até fala, tem um depoimento, gente, isso aqui está acontecendo no mercado, tal. Então, assim, é sempre bom você estar conversando com outras pessoas. Isso, então, até assim, ver a lista de cliente do cara, parceria, dá uma ligada, tu atende, e aí, te atende bem? Já pecou em alguma coisa? Isso, dentro do restaurante, eu entendo que foi uma pergunta de consumidor final, por isso que eu estou falando uma coisa assim meio básica, né? Uhum. Dentro de restaurante, a gente tem que ter parceria com tudo. Então, assim, é o parceiro que lhe fornece queijo, é o parceiro que lhe fornece o estoque, é o parceiro que lhe fornece bebida alcoólica, é o parceiro que lhe fornece água, é o parceiro que lhe fornece equipamento, é o arquiteto, é o advogado, é o contador. Então, assim, não tem como. Você só pode operar dentro de um restaurante se você tiver uma rede de apoio que você confie. Perfeito. E assim, como a gente sabe que a responsabilidade da gente é muito grande, a gente olha no olho do empresário e fala, olha, eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho esse backup, eu tenho essa estrutura, eu tenho esse plano de contingência para atingir. Então, uma vez que você coloca no seu cardápio um prato, eu não quero que você chegue para o seu cliente e não tem esse prato. Isso. Cara, isso é ruim para o meu cliente, isso é ruim para mim, que eu estou deixando de vender, estou deixando de atender, estou perdendo credibilidade. Então, assim, a gente é muito rigoroso com essa questão de plano de contingência, evitar ruptura. A gente está pronto realmente. Quem acessar o nosso YouTube pode ver aí o vídeo da nossa estrutura. O YouTube da gente está com o Domaná Ultracongelados. E aí você pode conhecer um pouquinho. Lá tem um vídeo da HFN 2021, que foi quando a gente estava lá junto também. Mas é isso, conheçam os seus parceiros. Gente, importante, verdade. Obrigada, Nardônio, pela sua presença novamente no nosso podcast. Gente, fica à vontade para perguntar, fazer questões lá aqui no comentário. Esse episódio vai para o podcast. Quando entrar no podcast, a gente avisa no Instagram, a gente posta avisando para caso vocês queiram escutar depois. E é isso. Obrigada. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.